Obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, população fluminense, no dia de ontem, quase todos os deputados celebravam, ainda que em estado de vigília, essa vigília deve ser permanente, a ação do governador Luiz Fernando Pezão de retirada do projeto de lei complementar de número 18, que trata da lei de responsabilidade fiscal, que, além do congelamento dos salários, mexia na previdência dos servidores públicos. Essa foi claramente uma vitória da mobilização popular, da mobilização dos sindicatos, da mobilização dos parlamentares e, como diz o deputado Luiz Paulo, do Movimento Unificado dos Poderes, o MUP. Agora, logo depois, no final da tarde, a início da noite, a notícia desagradável para todos os servidores públicos desse estado, em que o governador fez um novo decreto, alterando o decreto anterior, passando o pagamento não do 7º dia, mas para o 10º dia útil do mês. Todos nós reconhecemos as dificuldades do estado e no ano passado votamos muitas matérias a contragosto para auxiliar na arrecadação estadual. Mas, desde o ano passado, alertávamos, não basta querer aumentar a arrecadação sem fazer uma autocrítica e uma profunda reflexão acerca dos gastos do Estado e das prioridades. O governador Luiz Fernando Pezão, em entrevistas, dizia que o ano de 2016 seria menos pior do que o de 2015, graças a essas diversas medidas que foram adotadas, grande parte delas graças ao apoio desta Casa Legislativa, tanto dos deputados da base, da oposição, como aqueles independentes. A Alerj foi extremamente colaborativa com o governo do Estado no ano de 2015. E essa fala do governador, infelizmente, não se confirma, porque já no segundo mês de pagamento, a folha relativa ao segundo mês de pagamentos, o Estado diz que não tem como pagar o servidor público no 7º dia útil e pagará agora apenas na sexta-feira, já lançando um decreto que estabelece o 10º dia último como pagamento. Isso quer dizer que o servidor receberá quase que na segunda quinzena do mês sempre. Olha, o governador pede a compreensão por parte dos servidores. Eu não sei se dá para ter compreensão, deputado Valdec Carneiro, porque é difícil você conseguir ter compreensão com o governador quando o Tribunal de Contas do Estado diz que 238 bilhões de reais em incentivos fiscais, dos quais muitos deles são inoperantes, como, por exemplo, há o destaque de mais de 200 milhões de reais para a instalação de uma joalheria que não gera nem 100 empregos. Eu, e todos sabem, e aí até uma discordância, deputado Paulo Ramos, de uma posição ideológica minha com relação à posição da bancada do PSOL, por exemplo. O PSOL se demonstra radicalmente contra as questões dos incentivos fiscais. Eu concordo em parte, mas acho que os incentivos fiscais são importantes, mas desde que eles possam atender a uma equação simples. Incentivo fiscal, desde que gere mais emprego, mais renda. Se não gera emprego e não gera renda, não deve haver um incentivo fiscal. O incentivo fiscal, ele deve ocorrer, e eu continuo na minha defesa da revisão completa dos municípios beneficiados com ICMS diferenciado. Porque isso é para corrigir a isenção. Esse tipo de legislação só é válida, deputado Dr. Giulianelli, quando é para corrigir incoerências históricas ou geográficas. Vou dar um exemplo aqui simples. Como uma indústria vai se instalar em Nova Friburgo, que fica no alto da serra, que está fora totalmente da malha rodoviária
de escoamento de mercadorias. Uma indústria só se instalará lá, presidente Carlos Macedo, com incentivo fiscal. Agora, o incentivo fiscal não pode ser dado à torto e direito. Ele não pode ser concedido sem qualquer tipo de critério. E é exatamente o que nós percebemos na análise do Tribunal de Contas do Estado, que os incentivos fiscais dados no Rio de Janeiro são dados à torto e direito. São dados, muitas das vezes, àqueles que não têm um compromisso com geração de emprego e de renda e que o Estado não exerce a fiscalização devida na concessão desses benefícios. Eu não vou ser injusto, acho que muitos benefícios são bacanas e estou de acordo, mas muitos outros não. E o pior, quando o Tribunal de Contas do Estado traz esse alerta, demonstra que de fato existem coisas equivocadas. Aliás, os incentivos fiscais dados nos últimos 5 anos daria para pagar aí a folha de pagamento dos servidores, incluindo o 13º, por um bom período de tempo, cerca de 6 anos. Isso quer dizer que as prioridades do Estado estão equivocadas. É preciso fazer uma inversão de prioridades. O pagamento do servidor público não é importante, deputado Luiz Martins, apenas para o servidor público, para o pensionista, para o inativo. É importante para a economia do Estado, porque a partir do momento que R$1 bilhão deixam de entrar na circulação da economia, a economia toda é afetada. Não deve-se ter uma visão simplista dessa situação de que apenas o servidor está sendo prejudicado. Não! É a economia toda do Estado do Rio de Janeiro que está sendo prejudicada. Economia essa já combalida e com todas as dificuldades apresentadas e faladas por diversas vezes pelo governador. Eu sei que o governador, e não deve ser fácil nesse momento ser o governador do Rio, mas o Pezão tem 2 dificuldades. A primeira dificuldade, ele não pode dizer que recebeu uma herança maldita, porque ele é parte dessa herança. Ele também é parte dos erros estratégicos de desenvolvimento e de planejamento do Estado do Rio de Janeiro. E o ponto 2, o governador Pezão errou na mão no ano de 2014, no ano eleitoral. Deixou as contas do Estado, já sabendo que as dificuldades viriam, correr de maneira incorreta. E claro, essa conta chega em 2015, não fecha e, ainda que o governador tenha dito, abre aspas, que 2016, pelas medidas adotadas em 2015, seria melhor, fecha aspas, é um equívoco, porque a gente chega já no mês de março, com o servidor público não tendo seu salário depositado, no dia que era prometido, já com a correção do 7º dia útil, ou seja, o atraso é muito maior do que se podia imaginar, porque o pagamento do servidor é no 2º dia útil. Passou para o 7º dia útil e ainda assim o atraso vem com o pagamento sendo prometido apenas para sexta-feira e com um decreto de passar para o 10º dia útil. Deputado Paulo Ramos, isso não é cabível. E ainda arrastou o servidor do Poder Legislativo. Diante de mais essa agressão do governador, temos todos que conversar com o presidente para restabelecer, pelo menos no Legislativo, a data constitucional, para servir também de exemplo para que os servidores do Executivo tenham mais força de pressão sem essa solidariedade institucional do Poder Legislativo. De fato, eu acho que tem que ir até mais, deputado Paulo Ramos. Eu acho que a Alerj pode fazer um decreto legislativo, como é proposto pela bancada do PSOL, fazer um decreto legislativo no sentido de corrigir para todos os servidores do Estado. Sei que é difícil, sei que não é uma tarefa fácil, sei que não devemos, já encerrando, presidente, entrar na alçada do Executivo. Mas se o Executivo coloca tanta coisa na conta do Parlamento, se o Executivo coloca tantas coisas nas costas dos deputados estaduais e da Assembleia, que foi extremamente colaborativa durante o ano de 2015, é hora de colocar também nas costas deles. Sabe por quê? Porque quando tem o protesto, e o protesto é legítimo, ele não acontece no Palácio Guanabara. O palco dos protestos, e que bom que seja, acontece nas escadarias do Palácio Tiradentes. A pressão
acaba não ocorrendo no olho, a pressão do olho no olho não ocorre lá no Palácio Guanabara, ocorre com os deputados estaduais, que são sim os representantes, assumimos a nossa tarefa e com orgulho. Essa pressão é importante para que nós possamos fazer pressão no governo do Estado. Agora, não dá mais para ficar no namoro que tinha, ou seja, acabou o amor, deputado Paulo Ramos. E encerrando em definitivo, quero parabenizar aqui a toda a população do município de Cantagalo, aos cantagalenses, parabéns pelos 202 anos celebrados nessa data de hoje. Parabéns ao município de Cantagalo.